Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8 horas e 39 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, hein? Seu quarto ano, caminhando quarto ano com informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo. E é claro, além das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e o Instagram, você tem há um ano, né? A Rádio Star News Santos levando a informação para você em qualquer ponto do planeta. Já de antemão dizendo, acesse a nossa rádio, baixe na sua loja de aplicativos. Rádio Star News Santos, você leve a programação em áudio, vídeo, 24 horas com você. Com música e muita informação durante todo o dia, com mais de 30 blocos de informação das mais diferenciadas para você que ouve e também nos assiste diariamente. Rádio Estario Santos completou aí nesse mês de fevereiro que passou um ano no ar, uma novidade de informações para você também, né? Temperatura subindo em todo o litoral na Baixada Santista, e se você gosta de calor, então vai ficar mais feliz ainda. Hoje, nesta terça-feira, dia 12 de março, a previsão é que fiquemos aí na casa dos 35 graus. Mas para quem gosta de calor, já chegando para o final de semana, sexta, sábado, domingo, a temperatura poderá alcançar a marca dos 40 graus. Como uma onda de calor pode atingir o maior pico da história no final do mês de março, no final do verão, pelo menos no calendário. Aí você terá um aumento de temperatura considerável também. Como primeiro destaque do programa de hoje, nesta terça-feira, ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anuncia investimentos de mais de 10 bilhões no Porto de Santos até 2028. E mais, hein? Também investimentos no início das obras do Aeroporto Civil Metropolitano da Baixada Santista, a base aérea de Santos, que fica no Guarujá. A gente vai falar sobre isso, mas muitos outros temas nesta terça-feira. Dia Mundial contra a cibercensura. E depois eu tenho uma pergunta especial a um dos nossos convidados, ele que é advogado, especialista em previdenciário, porque dizem que a justiça quer utilizar um botão para resolver muitos casos. E aí a gente vai tentar entender o doutor Emílio. Bom dia, doutor Emílio Puimi. Um botão pode ajudar a justiça a acelerar os processos? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Brás. Bom dia aos ouvintes e audiência. Um botão, esse botão já é utilizado hoje e eles querem disseminar esse botão para resolver tudo que se dizia há 20 anos atrás, que o juiz era indispensável e tudo mais à justiça. Agora esqueceram disso e o botão vai julgar as ações. Nós vou colocar depois uma polêmica nesse assunto, porque eu conversei com algumas pessoas aqui na rede, né? Na nossa rede, na MaxCast, aí várias emissoras pelo Brasil e que são afiliadas também à Rádio Star News, muitos advogados preocupadíssimos com isso, e nós vamos comentar. E hoje é Dia Mundial contra a cibercensura, né? Então, quando a gente fala tudo que vem digitalmente, a internet, nos censurando, né? Mas estamos numa cidade que é dita, né? A história fala isso, que é a terra da caridade, terra da liberdade, mas eu sempre gosto de usar antes da liberdade a responsabilidade. Bom dia ao doutor Brás Antunes, ele que é cirurgião, dentista, secretário adjunto de empreendedorismo, economia criativa, turismo de Santos, quiçá outras cositas que a gente sabe que passam no dia a dia nas pastas, né? Muitas vezes você está a uma pasta ligada, mas as coisas acabam acontecendo. Bom dia, secretário, obrigado pela vinda aqui. Com muita liberdade. Com muita liberdade, né? Isso aí, como o Santos, na sua bandeira, preconiza, né? Exato. Bom dia, Eduardo Temos Lucas. aqui perto até a Rua Liberdade. Rua Liberdade, exatamente, aqui ao lado. Bom dia, Eduardo Lucas. Bom dia, Virgínia. Bom dia, o Emílio Puimi. É um prazer muito grande aqui retornar o Ponto a Ponto, aqui na Star News, né? Um programa que veio para ficar e muito bacana poder a gente discutir aqui as coisas de Santos. E olha, o Santista, viu, Emílio, o Brás, Virgínia. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Nós temos um poder de envolvimento das pessoas, mas a coisa assim muito clara e muito fácil, né? Recentemente, aí no final do ano, a gente resolveu dar uma de Indiana Jones e fomos lá meio que descobrir um pouquinho o sul do país. E não é que nessa brincadeira a gente fez alguns amigos que agora nos seguem. Manda um abraço ao senhor Sérgio, lá em Balneário Camboriú, ao senhor Bedim, ao Yuri, há muita gente lá de Santa Catarina, Blumenau, Brusque,
Florianópolis, aquela terra muito boa, tem uma similaridade conosco aqui também, né? Lá eles vivem numa ilha em Florianópolis, nós vivemos numa ilha, você esteve lá também, terra bonita também, nos dá algumas lições de aprendizado também. A gente pode trocar experiências, né? A gente tem coisa boa aqui, eles têm coisa boa lá. Claro que Florianópolis é uma capital, então como uma capital, agora uma capital com um pouco mais de 400 mil habitantes, algo diferenciado, mas é sempre bom ter experiências diferentes, né? E a gente fala em turismo também, uma região, Emílio, crescente em turismo. Quando sai o ranking agora, dias atrás, que Santos é a cidade, pela sua geografia, pelo tamanho da sua cidade, pela população, é a cidade mais verticalizada do Brasil, né? E você vê que essas cidades também vão no mesmo caminho. Ontem eu conversava com o senhor Sérgio, lá de Balneário Camboriú, Itajaí também, um abraço para o Wellington Moraes, está em Itajaí, outro que fizemos amizade. Então, quer dizer, o santista, onde vai, cria laços aí de amizade também, né? E eles disseram, como é viver numa cidade que parece um paliteiro? Eu falei assim, é mais ou menos o que você está falando, viver numa cidade que parece um paliteiro. Mas tem os pontos positivos também, né? E a gente vai discutir isso também, principalmente, como é que a gente pode ampliar o turismo na nossa cidade, como que a gente pode criar, né, e ampliar o empreendedorismo, que é tão importante, precisamos criar renda, há uma discussão mundial, né, de como melhorar a renda das pessoas, da população. Nós temos aí um problema muito sério, que é a relação emprego-trabalho, né, Emílio, que é uma coisa que no Brasil ainda a gente não tem uma clareza suficiente. Há uma corrente que é a volta dos sindicatos, não que eles tenham acabado, mas as contribuições. Há quem diga, inclusive, tem uma informação bastante interessante hoje, que me chamou a atenção, e eu achei bastante positivo em comentar também, até porque tem muita gente que desconhece isso, mas é importante citar, né? Por exemplo, após 4 anos do início da pandemia, aí eu vou lembrar da pandemia, eu vou ter que lembrar também do ex-governador João Dória Júnior, então vou parar por aí. Lembrando, né, que a pandemia deixou algumas coisas positivas e outras não tão positivas, principalmente a perda de tanta gente querida, tantas pessoas que foram perdidas nisso. Mas Brás, Emílio, os nossos ouvintes, já mandar um abraço para o nosso querido Antônio Sanches do Guarujá, diz que do Guarujá, muito sol, mas ele quer saber, eu só não vou poder te responder, ele quer saber onde estão aquela maioria das viaturas, né, em todo o nosso litoral, né? Então você vê aí muita gente passando, né, em relação a isso. Antônio, eu não sei te responder, eu mandei uma informação para a Secretaria de Turismo e de São Paulo em relação à questão dos eventos do Guarujá, mas de segurança pública eu também mandei, até agora não responderam, né? A Operação Verão terminou, né? Terminou, mas segundo o secretário Guilherme Derrite, isso não termina na prática em termos de policiamento, mas a gente nota que houve uma diminuição. Eu tive muitas reclamações aqui, a gente até vai fazer contato com o comandante da nossa Secretaria de Segurança, que é o Sérgio Delbel, que houve uma diminuição expressiva em relação às viaturas, e no Guarujá as pessoas estão assustadas. Segundo o Antônio Sanches, depois das 18 horas, as pessoas fogem das ruas, têm medo de continuar. Mas vamos entrar em contato mais uma vez com a Secretaria, eles costumam responder, a Secretaria Estadual responde, dessa feita não sei o porquê, mas vamos comentar. Mas eu dizia aqui, viu, Emílio, em relação a um dado muito importante, pandemia, é o seguinte, após esses 4 anos de pandemia, um dado importante, 85% das empresas adotaram o modelo híbrido. 85% das empresas adotaram o modelo híbrido, o Emílio vai explicar o que é. Para que você tenha ideia, antes disso, apenas 26% das companhias operavam algum tipo de regime misto. Isso é uma mudança significativa. Houve uma mudança também, muitas empresas adotaram e dizer o seguinte, eu quero que você continue trabalhando conosco, mas eu prefiro que você seja um PJ, você me emita uma nota de serviço, uma nota fiscal. Isso é algo que veio para ficar, Emílio? Começar de trás para frente. A pejotização, como é conhecida, ela já vem de algumas décadas já. As empresas têm adotado essa forma de contratação, né, para diminuir custos, despesas, e aí os encargos ficam totalmente pelo ex-empregado, agora um prestador de serviço. Exato. Isso já vem há algum tempo, e a pandemia tem ajudado muito a expansão dessa forma de contratação de mão de obra. Muitos até preferem, né? Muitos trabalhadores preferem essa forma, mas ainda não é uma unanimidade. Na questão que você falou do hibridismo, né, do trabalho, isso, em Brasil, como você citou, era bem
pequena a situação, nós não tínhamos nenhum regramento Exato. muito bom, né, a respeito disso. Na pandemia, que foi acelerada a mudança trabalhista, né, na legislação, e hoje nós temos essa forma. Tem várias formas, você pode ser totalmente remoto, pode ser híbrido ou continuar na forma presencial. Mas as empresas, sim, têm adotado também essa forma, especialmente naqueles trabalhos na área de TI. Isso é muito grande, a mão de obra trabalhar em sua residência, em escritórios. Nós temos hubs. Sim, né, hoje sim. na cidade de Santos tem bastante isso. As grandes cidades estão se aprimorando também na prestação surgiu uma nova prestação de serviço em razão disso, né? Escritórios montados, prontos, com toda a gama de serviços que atendem plenamente. A pessoa aluga, seja por hora, seja por mês, e está livre daquelas despesas até de contratação, né? Então, isso veio para ficar, essa parte. Cada vez mais as empresas querem reduzir custos. Exato. Ela não quer mais a presença física do funcionário. Às vezes, a forma híbrida comparece 1 ou 2 vezes ao trabalho por semana. Sim. E o restante trabalha de onde quiser. De onde quiser. Precisa só estar logado, porque a empresa Isso traz controla. uma tranquilidade, Emílio, para o empregador, e mesmo quando a gente fala, daqui a pouco o Brás vai nos falar, quando a gente fala em economia criativa, empreendedorismo, muita gente pode empreender de qualquer lugar, sem ter um vínculo com uma empresa. Eu sei de casos de pessoas que moram em Santos e prestam trabalhos para multinacionais de fora, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Irlanda, e a pessoa está aqui na casa dela, na sacada, está produzindo. Só que tem a famosa responsabilidade, porque o que acontece? A partir do instante que você vai ali fazer o seu login, comecei a trabalhar, você tem que ter um foco. Quando você está numa empresa, no escritório, você começa a trabalhar, ou você bate o ponto, você tem a sua responsabilidade. O brasileiro, segundo algumas pesquisas, uma boa parte não está preparado para isso. Então, você percebe que tem gente que acumula uma função e, de repente, a empresa está comunicando. Claro que mudou, isso foi aperfeiçoando, a pandemia trouxe esse benefício. Você acha que isso, em pouco tempo, se ajusta ou ainda leva um pouco mais de tempo? A mão de obra brasileira, né, ela não é muito qualificada. Exato. Nós temos essa situação. Então, com isso vem também a responsabilidade que não é total. É preciso, sim, que a pessoa que trabalhe na forma híbrida ou remota tenha plena consciência de que, ao momento, loguei, estou trabalhando. Ter aquela responsabilidade, aquela disciplina de saber, eu estou trabalhando. Claro que você tem mais situações, você pode parar mais, estou cansado, vou relaxar, mas ele tem que ter aquela ciência de que está trabalhando, né? Porque senão ele vai ser facilmente substituído. É isso aí. Uma disciplina, né? Exato. Brás, quando a gente fala em empreendedorismo, economia criativa, nós trouxemos aqui o Eduardo Bittencourt, uma grande figura, um jovem que mostra muita vontade de acertar. Isso é importante, quando a gente fala em vontade de acertar. Nós tivemos agora a realização do Summit, né, do Parque Tecnológico. É um embrião, eu acho que é um embrião, eu entendo que é um embrião, é importante isso, que a gente possa posicionar para o mercado. Claro que tem muita dificuldade, ele vem com uma missão bastante difícil, mas já deu um passo importante. Você pegar aquela edificação, ocupar lá pelo menos já 3 andares, trazer alguns parceiros. Quando a gente fala em criação de novas startups, quando fala em parcerias, em trazer novas empresas, gerar um fluxo, né, de informações para os jovens, porque qual é a mensagem aqui, né? Brás, Emílio, Virgínia, os nossos ouvintes, mandar um abraço para Miranda. Alô, Miranda, segunda está na área Porchat, céu azul, muito calor e ondas bonitas, né? Vista maravilhosa da Baixada Santista. E a gente fala assim, o jovem estuda em Santos e diz para os pais, agora está na hora de ir embora, porque eu preciso trabalhar e não há vagas para todo mundo. Isso é algo que não deve ser apenas uma preocupação da cidade de Santos, mas de toda a região, né, Brás, que é posicionar não somente a vinda de novas empresas, mas fazer com que as pessoas também... O brasileiro tem um talento vasto que é de empreendedor. Sim. Então, Eduardo, você assim falou muito bem aí e corroborado aí com as palavras do Dr. Emílio, que justamente essa questão do híbrido, né, veio para modificar, né, essa questão da tecnologia veio para modificar. A gente tem conhecimento, por exemplo, que existem empresas, até amigos meus, até de São Paulo, de fora, que fazem um trabalho praticamente 90%
de forma remota, né? E isso, claro, tem que ter um regramento. Agora, no campo do turismo, do empreendedorismo, economia criativa, o que nós, com a pandemia, encontramos, né? Foi a área, talvez, mais impactada, foi o turismo, né? Sim. Porque, embora tivessem feito o turismo remoto, você viu aí a visita à Capela Sistina, tantas outras, a exposição de Van Gogh, né? Coisas internacionais, né? Mas o turismo, ele tem uma característica que é a vivência. É aquilo que você acabou de falar aqui de Santa Catarina, que você fez, muitas amizades, muitos relacionamentos. O turismo é a troca, não só de você enxergar aquele lugar que é bonito, que é a paisagem diferente da sua cidade, o modo de falar, a cultura. Exato. Né? Então, é a troca cultural, na realidade, que existe. Você quer estar no lugar. E o turismo foi muito impactado, né? Tudo praticamente parou, não se podia viajar, e agora você nota que os índices aí dos brasileiros em viagens, principalmente nacionais, aumentou assustadoramente, né? Todo mundo quer sair de casa porque... E o próprio turismo mais próximo de casa também cresceu muito, por exemplo. O paulistano desce mais para o litoral, hoje com mais regularidade. Sim, e aí nós saímos ganhando nesse quesito. Por quê? Porque todo mundo, principalmente no pós-pandemia, logo que foi decretado o final da pandemia, você notava que as pessoas vêm muito para Santos, já vinham e continuaram a vir mais ainda, porque é uma cidade com estrutura. Né? Então você ficou com muito... As pessoas ficaram com muito medo, né? Exato. Bom, onde eu vou me meter aí e depois, se eu precisar de alguma coisa... Como é a rede hospitalar dessa cidade? A rede hospitalar, né? O atendimento. Então, Santos, nesse ponto, acabou sendo muito demandada, né? E você nota que com os transatlânticos, aí os cruzeiros marítimos, isso é uma outra procura. Daqui a pouco, hein? Né? Isso é importante, que a cidade pode também absorver bem isso. Pode absorver. Mas tem novidades aí, viu, nesse segmento que você deve estar por dentro. Sim, aí, o ministro esteve ontem anunciou, Santos. né? Anunciou. O ministro está empolgado. Eu gosto de gente empolgada, mas que vai anunciando mesmo. Vai anunciando. Não, ele deu um alento muito bom. E o turismo é isso. E na questão da economia criativa, Santos tem um coletivo que é o Feito em Santos, onde reúne os artesãos, enfim, uma série de profissionais que fazem da sua vida através da economia criativa, seja em todos os campos, né? Então, antigamente a gente ia principalmente para o Nordeste, né? Exato. Você volta com uma camisa, sei lá, eu amo Natal, alguma coisa, ou algum local pitoresco. Isso tudo Santos, né? Descobriu. Nós temos aqui locais instagramáveis, né? Principalmente ali na Ponta da Praia, mas temos em várias praças aí, até no Morro da Nova Sintra, enfim, onde as pessoas fazem questão de divulgar Santos, de tirar aquela foto, né? E a economia criativa, ela também veio para ficar, né, Eduardo? Porque muitas pessoas perderam emprego na pandemia, muitas pessoas tiveram redução de carga horária, enfim, uma série de situações que tiveram chefes de família, pessoas que as famílias dependem, e hoje nós temos grandes feiras aqui em Santos, né? Eu tive agora no dia de Iemanjá, ali na Praça La Scala, ali na Ponta da Praia, a feira do afronegócio, o afrodescendente, quer dizer, uma feira enorme. Tivemos algumas feiras particulares aí, como o Gran Bazar, e a prefeitura, ela é o indutor dessa questão. Então, eu acho que foi muito bom e acho que é uma coisa que veio para ficar. As pessoas tinham que se reinventar, né, com tudo que aconteceu. Eu acho que uma das maiores calamidades públicas que nós tivemos na história da humanidade, né, que foi a pandemia agora. E eu acho que a prefeitura e o governo, qualquer que seja, o governo municipal, estadual e federal, tem que ser a mola indutora, né? Tem que facilitar para que essas pessoas possam se beneficiar. Eu vou ao nosso rápido intervalo aqui no nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. A Virgínia me passando aqui informações. Diga lá, Virgínia. Ah, tá. Já passo aqui a informação. Inclusive, nós estamos falando aqui da Muniz Logística, né? Soluções de Comércio Exterior. Entre em contato aí pelo emunizlogistica.com.br, também Forte Vistoras Automotivas. 9 endereços, você tem Santos, Guarujá, São Vicente, Mogi das Cruzes, Santa Branca e a nova unidade, a 9ª,
lá em São Paulo, Zona Leste. Você tem na Avenida Itaquera também, Engie Plus. A qualidade faz a diferença. E tem aí o último lançamento agora, o Bali, que você já tem no nosso monitor, na Prost de Souza. Acesse engieplus.com Bali. Você tem aqui este maravilhoso lançamento também que está em construção, no canal 5, que é o Ilha de Malta. Acesse engieplus.com/Malta e deslize aí em grandes possibilidades aí. Corra para viver bem em Santos, né? E você tem também o Mykonos. Esse vai ser entregue agora, durante o final do ano, muita gente elogiando. Parecia uma grande árvore. Era um diferencial aqui da cidade de Santos, todo iluminado, Natal, Ano Novo, que é o Mykonos. Vai ser entregue agora em março. Acesse engieplus.com/Mykonos. E a Engie Life é a caçulinha do grupo Engie Plus, que está no processo construtivo do Piazza Torino, né? Olha aqui, ó. 3 espaços de lazer e conveniência, praticamente ali, quase na esquina com Afonso Pena, e você vai ter um grande empreendimento na João Alfredo 363. Preste atenção, conceito Smart, apartamentos de 38, 56 e 67 metros quadrados. Corra, que alguns já nem tem mais, hein? Mas corra que você vai fazer um grande negócio com a Engie Life do grupo Engie Plus, onde a qualidade faz a diferença. Também citando Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, na hora de você deu aquela batidinha no carro, amassaram o seu carro no mercado, no shopping center, fez aquela viagem, apareceu um amassadinho ali na porta, na lateral. Entre em contato com o Ronaldo Hammer, ele faz isso para você. É só você tirar fotos e mandar pro telefone, né, de trabalho lá do Ronaldo Hammer, pelo 97408590. Mande 4, 5 fotos de ângulos diferentes. Ele manda para você o orçamento. A partir de 300 e poucos reais, você já conserta o seu carro na Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, em Santos. Também falando de M. Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando da contabilidade da sua empresa, a sua pessoal. E lembrando, Marcelo já me avisou várias vezes, Edu, avisa aí, a partir de sexta-feira começa o início da entrega do imposto de renda. Então, porque é só ficar atento aí, porque muita gente acaba, rapaz, eu tenho que fazer imposto de renda. Tem que fazer imposto de renda, né? Mas, poxa, eu recebi, viu, Emílio, eu recebi uma casa de herança, não vale muito assim não, mas vale uns 600 mil reais. Para você pode parecer que, que ela não vale muito, mas para o governo federal e para o Leão, vale. Então, não pode deixar de fora, né, Emílio? Recebeu um valor, um imóvel de herança, consulta lá o seu contador, o seu advogado, eu necessito colocar na declaração. Ou eu estou errado, Emílio? Precisa declarar. É um acréscimo no patrimônio. Além dos impostos que ela vai pagar, né? Senão o Leão fica bravo, né? Da herança, impostos de transmissão de herança, impostos de transmissão do imóvel. E para entender, né, Emílio, a Receita ela tem como rastrear, hoje tem muitas operações, então se você não declarar, quem vendeu vai declarar quem vendeu. O cartório de imóveis... Também expede informação. Expede a informação, hoje é obrigatório eles informarem tudo ao sistema do governo, especialmente a Receita Federal. Olha aí, então a dica do Emílio Puimi, do Marcelo Rocha, não se esqueça de declarar o seu imposto de renda de jeito nenhum, sobre efeito aí de você depois falar, ai caramba, não sabia, e aí vem a famosa multa para você pagar e você não vai gostar nada, né? Antes do nosso primeiro intervalo, Virginia, mandar um abraço ao nosso querido Marcos Muniz, da M. Muniz Logística, ele que é o diretor, CEO da M. Muniz, teve um stand de primeira lá na Intermodal, nós estivemos lá participando, realizamos um programa de lá, parabéns aí a M. Muniz, e olha, a M. Muniz está junto aí e pedindo a divulgação da grande final, né, no Campo do Juventude, Morro da Nova Sintra, será agora sábado, dia 16, às 9 horas da manhã, né, Copa União de Futebol, Copa União, né, nós teremos aí o Largo São Bento e o Barreiros, né, disputando essa final. Está aqui, e os dois aqui utilizaram, não sei, acredito que sejam mais novos que o Santos, né? Mas vamos utilizar aqui o formato do distintivo do Santos para ser aqui o distintivo também de ambos, né? Então tá aí, final para quem gosta do futebol disputado, né? É futebol da Várzea de Santos, Largo do São Bento, lá do Morro do São Bento, e o Barreiros do presidente Zé Maninho lá. Olha aí, Zé Maninho, então, um grande presidente. E o pessoal lá do São Bento também. Então, um jogão aí a partir das 9 horas da manhã. E com certeza no final sempre rola ali uma carninha, sempre tem um congraçamento de todo mundo. Não tem briga não, viu, gente? Fica tranquilo que acaba tudo no final, todo mundo se entende bem, né? Às 9 horas e 2 minutos eu vou aquele intervalo rápido, que eu deixei um pouco para trás, e já volto aqui com muita informação com os nossos convidados, com a sua participação. Mandar um abraço também para São Bernardo do Campo, nosso querido Rogério Perim, empresário. Bom dia para essa região tão importante também do estado, que é a região do ABCD, né? Que tem ali um EDH muito positivo, gera muitos empregos e tem sido alvo aí de muitos investimentos também
que nós aqui da Baixada Santista entremos nessa mesma seara de investimentos. Eu volto já às 9h03. Diga. Cacaio da Tudes, bom dia. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos. Parabéns aos convidados. Excelente programa. Abraços. Dininha Couto, bom dia, amigos. Olha, o Cacaio da Tudes, um dos comerciantes mais ávidos lá do comércio de São Vicente, né? Um empreendedor, um abraço para ele. A Dininha também está em São Bernardo do Campo, uma ex-santista, né, que deixou a nossa cidade aqui, mas tem um carinho muito grande pela cidade, mas está sempre por aqui, está em São Bernardo do Campo. O Ailton Cláudio Ribeiro, auditor fiscal da Receita aposentado, mas consultor tributário e também advogado, tem uma expertise muito grande, um abraço a ele. Deixa eu aproveitar, então, esticar um pouquinho esse meu abraço. Deixa eu ir até Coimbra, em Portugal. Nós temos audiência lá, o nosso querido Luiz Plácio, jornalista, competente também, está lá sempre atento às notícias de Santos, até porque ele adora Santos e o sonho dele um dia é retornar à cidade de Santos, a morar em Santos, ele que está na belíssima Coimbra, lá em Portugal, né? Falar em Portugal também, mandar um abraço respeitoso. É a filha do nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, finaliza nesse meio do ano curso internacional de relações internacionais, né? Ela que será uma brasileira a responder por relações internacionais, que o Brasil tem muita falta hoje desse profissional, e o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, a esposa, forjando uma grande pessoa, uma profissional no futuro que vai honrar nós brasileiros em todo o planeta, né? Antes do intervalo, eu vou deixar aqui um assunto no ar, para que os nossos convidados possam responder, fora um pouco do contexto do programa, mas é importante, porque quando a gente fala em turismo, a gente pensa em segurança. Uma região segura atrai mais turistas. Também segurança faz com que o empresário, vou ampliar minha loja, vou abrir mais uma loja em tal bairro, vou pôr mais gera emprego. Porém, entretanto, o nosso governador Tarcísio Gomes de Freitas, que eu não sei se ele gosta de uma polêmica ou se fazem ele gostar. Após ele ter modificado aí no comando da Polícia Militar 34 coronéis há 2 semanas, ontem, isso aqui é um perigo, né? Caneta na mão das pessoas, e quando tem poder, depois de modificar 34 coronéis, na verdade, muitos deles foram aposentados, foram jubilados. Ontem o governador pegou a caneta e fez a transferência de vários capitães e tenentes da Polícia Militar. Já causou um outro rebuliço dentro da corporação, e há quem diga que o descontentamento não é bem com o governador, mas sim com o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, que é quem anda dando os palpites. Não sei. Na volta do intervalo a gente vai comentar, os nossos convidados dão palpite também a respeito disso, porque é uma mudança bastante considerável na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Virgínia, a gente volta já, vamos a um rapidíssimo intervalo, a gente volta já aqui pela Rádio Stanil Santos. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca.
Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h10. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Alberto em São Vicente. Ele perguntou se é verdade que o Santos joga sexta-feira na Arena do Corinthians. Não, não é verdade. A proposta foi feita, mas aquele tipo de proposta que você olha assim, fala, a proposta é boa, bacana, mas para mim não serve não. E foi o que o Santos fez. Não atendeu aí. Primeiro que é uma sacanagem, deixa eu usar esse termo. Você vai ter Palmeiras jogando no sábado, você vai ter São Paulo. Por que o Santos tem que jogar na sexta-feira à noite? Não cabia. Claro que o presidente Marcelo Teixeira, né, Emílio Braz, estava olhando o cofre. Jogar em São Paulo seria bacana, ter uma renda maior, porque a Vila Belmiro não comporta um grande público perto de São Paulo. Porém, sexta-feira à noite, muita gente está trabalhando durante a sexta-feira, muita gente está estudando, então não dá para... E seria antecipar muito. Então o Santos preferiu jogar na Vila Belmiro, só que aí a federação fez o quê? Marcou o jogo domingo, 8h30 da noite. Acho que eles não têm família, não tem nada para fazer. Ou então eles estão pensando no Braz... Ai, já matei a charada, Emílio. Estão pensando no Braz Antunes, a Secretaria de Turismo, Economia Criativa. Vamos jogar domingo, 8h30 da noite, porque aí o que vende cachorro-quente, o que vende sanduíche vai girar a economia, vamos movimentar o turismo em Santos no domingo à noite. Só pode ser por isso, né, o Braz? Olha, outro dia eu estive no jogo, costumo ir aos jogos, mas no jogo exatamente eu acho que foi contra o São Bernardo, eu não me recordo exatamente. Não, aqui na Vila Belmiro. E foi num domingo, final de tarde. Eu até conversei com o presidente Marcelo Teixeira, né? Ele falou, Braz, eu acho que esse horário foi bom, porque estava lotado o campo, né? Sim. Mas não 8h30 da noite, 8h30 da noite o pessoal já tinha que estar em casa, né? Exato. Então, acho que é um horário alternativo de ser um pouco mais... Sai do tradicional. Santos é uma cidade praiana, 16 horas, ainda muita gente nem almoçou porque voltou da praia, talvez um horário de 18 horas. Exato. Como foi esse jogo, sim, que eu não me recordo, contra a frente. É legal. Acho que foi contra o Guarani, se não me engano. Agora 20h30. 20h30 é muito tarde, porque você já está se preparando para o dia seguinte, para a semana. Estudar. Trabalhar. Então, 8h30 você vai chegar em casa às 11 horas da noite. Quem trabalha em São Paulo? Acorda muito cedo. Muito cedo, né? Então vai dormir cedo. E o Santos, você falou do turismo, o Santos é um grande player para o turismo, né, da nossa cidade, da nossa região, né, porque atrai uma gama enorme, não só para a Vila Belmiro, também para o Museu Pelé, um dos equipamentos mais visitados aqui da nossa região. Sim. Né? Que é importante, com os jogadores sempre, os ex-jogadores do Santos sempre presentes lá, né? E o Museu Pelé é um grande atrativo aí para a nossa cidade. Recentemente a gente teve a passagem, até já que você tocou no assunto, de 2 navios de longo curso de turismo internacional
A gente percebeu as possibilidades, Emílio. Esses 2 navios trouxeram turistas de vários pontos do planeta e, diferentemente, né, como a gente percebe que o próprio brasileiro é um pouco desatento a isso. E esses turistas quiseram conhecer o Centro de Santos, quiseram conhecer o Museu Pelé, quiseram conhecer o Memorial das Conquistas do Santos, quiseram andar na orla da praia, conhecer os nossos centros comerciais, os nossos shoppings. Isso deu um start até, né, o Brás? Você deve ter... Ontem aconteceu isso. Ontem, normalmente, o Museu Pelé fica fechado, às segunda-feira. Estava aberto, por quê? Para receber 2 grandes transatlânticos aí de turistas, e que a gente entende que, como eu acabei de falar, o Museu Pelé é um grande atrativo, né? E o centro ali, o Valongo, estava lotado de gente. Muitas pessoas circulando. Ô Brás, para impulsionar a economia criativa e também o turismo, acho que uma coisa pode se associar a outra. Ontem o próprio ministro Silva Costa Filho esteve em Santos e ele já, de antemão, ele tem vindo muito a Santos, isso tem deixado para todos os empresários do setor, para toda a população da Baixada Santista, um sentimento de que agora vai, né? E, por exemplo, o Porto de Santos receberá 21,28 bilhões de reais em obras de infraestrutura nos próximos 4 anos, que é interessante. O plano de investimento 24-25 foi anunciado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O ministro também anunciou um cronograma do túnel Santos-Guarujá, que também vai gerar emprego e também mobiliza o turismo de toda uma região. Não será benéfico apenas para Santos ou apenas para o Guarujá, para toda a região. E você pode ter certeza que muita gente do estado, muita gente de fora, fala assim, pô, eu vou viajar lá para Santos, vou viajar, eu quero conhecer esse túnel imerso, né? Opa, é mais barato eu ir para Santos, lá na Baixada Santista, do que eu viajar para a Europa, conhecer aqueles túneis que eles têm lá. Então, vou para Santos. Isso mobiliza o turismo também. E muita gente acaba dizendo, pô, quem sabe eu não possa montar uma loja lá da minha empresa, em Santos, na região, vou ter um atrativo maior. E aí o ministro, eu vi bastante empolgado, o Brás deve ter acompanhado, ele citou a respeito disso, né, que o cronograma de obras do túnel Santos-Guarujá, esse termo de transferência de recursos já está assinado, e também aproveitou, já no embalo, ele falou, Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá, as primeiras obras, ele foi dar uma olhada lá também, já deu pontapé inicial, e para quem não entende, para quem não sabe, não será um aeroporto de grande porte, mas será um aeroporto importante, por quê? A gente aqui perde muito não ter aeroportos, ou um aeroporto pelo menos, negócios. Tem vários empresários que não vêm numa região quando ele não tem, ele usa o seu helicóptero, o seu avião e não tem. A região terá. Então, isso facilitará o turismo de negócio, por exemplo, vai ganhar muito. Muito. Fora o turismo de passageiros, que também nós poderíamos ter contemplado com aeronaves de até 72, 80 lugares, o que é muito bom. Então, isso também aquece o turismo e a economia, não, Brás? Sem dúvida. Quando você fala que são um aeroporto com voos de pequeno porte, me faz recordar muitos e muitos anos atrás, quando eu conheci Fernando Noronha, que era um voo semanal para Fernando Noronha, quer dizer, e atraía, assim, milhares de pessoas, porque tinha uma fila enorme. Então, o aeroporto de Guarujá se faz necessário pelo turismo de negócio, pelas pessoas que vêm pegar um transatlântico e querem se deslocar do interior, de outros estados, através de uma aeronave. Enfim, o aeroporto, acho que já está mais do que na hora, né? E acho que o ministro trouxe notícias alvissareiras, né? Tem mais ainda. Tem mais que eu vou deixar para você falar. Mas se quiser adiantar, melhor ainda, né, Emílio? Mas, Emílio, esse tipo de situação, quando houve a mudança, nós tínhamos o ministro da região, que era o ministro Márcio França, e as coisas não estavam assim andando. Não vou dizer que é a culpa do ex-ministro, talvez o momento não tenha sido mais, porque era início do governo Lula, mas agora os recursos começam a aparecer, mas também quando a gente fala na criação de emprego, isso é importante. A gente já começa a observar que construtoras começam a se mobilizar, porque muitas obras já estão e irão acontecer. Você vai ter ali uma cadeia produtiva por trás disso, nunca vem só um segmento, virão vários, né, para a região. Então, quando a gente fala que o olhar do mercado de trabalho também aumenta. E aí, na esteira dessas boas notícias, e aí o ministro, ele fica cotado demais com tanta notícia, ele falou, gente, não terminou por aí, porque também, nós que trouxemos aqui por 7 vezes no Ponto a Ponto, o Fabrício Perdomênico, reputo para essas pessoas que mais têm competência para falar do assunto Concais e portos, ele tinha sobre a sua alça de mira, embaixo do braço, o projeto do novo Concais.
ele muito ético, né, nos convidou a conhecer, mas não abriu detalhes por conta da responsabilidade. Por isso, nós já o convidamos para vir aqui e, eticamente, disse o seguinte: Eduardo, eu tenho um prazo de quarentena, porque eu deixei o Ministério, então, por conta de responsabilidade, eu não posso dar entrevista. Entendemos, no momento certo traremos ele. Mas ele dizia que, na visão dele, viu, o Emílio, era viável, possível e teria total ganho de qualidade para a cidade de Santos e para todo o litoral a mudança do Concais, onde está. Porque tem turistas aqui que são ouvintes aqui, eu vou lembrar aqui, é o Antônio de Araraquara. Ele falou assim: Eduardo, eu fui há tantos anos a Santos e eu não tinha percebido que no final daquela pista, ele falou, né, Rodrigues Alves tinham construído um prédio, e não era um prédio, era um navio. Ele olhando de frente, ele achou que era um prédio que tinha sido construído no fundo, e era um navio. Todo colorido. Exato, e eu falei: não, aquilo ali não é um prédio, é um navio. E ele falou: nossa, mas que bacana, né? E aí, então, Emílio, o ministro ontem também já anunciou, em relação a isso, que o Concais, assinatura de transferência do terminal marítimo de passageiros Gilsfredo Santini, investimentos previstos são da ordem de 1,4 bilhão de reais. Então, isso já deve ser assinado aí nos próximos meses, o que traz aí também uma grande possibilidade. Então, você tem Túnel Santos Guarujá, você tem Aeroporto Civil Metropolitano da Baixada Santista, você tem transferência do Concais, que é importante, aí junta com o entusiasmo do governador Tarcísio Gomes de Freitas, a terceira pista, sentido Planalto, Baixada Santista. Aí eu costumo dizer o seguinte: agora vai. Qual é o seu pensamento, a sua visão em termos de emprego, turismo, rentabilidade, crescimento? É bom que os outros municípios se antenem, como Santos, para crescerem também. E depois eu quero o Brás que veio armado aqui. Ele trouxe a matéria aqui, ó. Já ficaram assustados. Veio armado das informações. Emílio, por favor. Santos é uma cidade, sempre foi, na vocação turística, né? A gente precisa sempre investir nisso, né? Uma cidade prestadora de serviços. Então, o turismo vai desencadear um desenvolvimento maior da nossa cidade e também da região, desde que, como você disse, eles acompanhem aí o desenvolvimento, o investimento, não é? Porque a gente percebe que as cidades, Guarujá, por exemplo, já foi a pérola do Atlântico. Justo. E hoje é uma situação, né, não vou dizer horrível, mas não é mais aquela cidade turística que a gente conhecia lá até os anos 80, 90, né? Então, essas notícias de investimentos são ótimas para a nossa região, para Santos principalmente, não é? Esperamos que isso se concretize, que não seja apenas notícia e que efetivamente todos esses projetos eles sejam concluídos e comecem a operar. O terminal realmente é uma coisa, não sei para onde seria o deslocamento. A gente vai falar aqui. Porque ali é um local, acho, não é muito amistoso para o turista. Exato. Né? O acesso. Sim, né? correto. A gente Emílio. sempre vê ali a dificuldade, aquilo é uma curva, né? E é importante que tudo isso aconteça e isso vai dar um up muito grande para Santos. Sim, sem dúvida. E mais, vale lembrar, nós trouxemos aqui um dos responsáveis pelo complexo turístico ali no Guarujá, do Sofitel Jequitimar Hotel. Ele esteve conosco aqui por 3 ocasiões, e da última ele dizia, assim que o aeroporto for considerado aprovado e viável, ele já tem consultas de grandes conglomerados empresariais que querem fazer eventos, que querem utilizar o hotel, porque ele já vislumbra investimentos para a região. Então, em cima do que o Emílio disse, Brás, a gente tem também a Prefeitura edificando o Parque Valongo. Sim. Isso para a Secretaria de Turismo, e a gente fala de empreendedorismo, economia criativa, tem de se assomar muito. E aí o Emílio perguntou, e aí eu vou deixar na mão do Brás, que eu falei brincando aqui armado, porque ele veio com conteúdo de material aqui. Coca-Cola, né? O Parque Valongo vai estar muito próximo do que será, se tudo ocorrer bem, espero que ocorra, no Novo Concais, que está ali mais ou menos ali no Valongo, né? Sim. O Parque Valongo é para cá e o Novo Concais para lá. Então, isso é bastante importante, vai trazer, inclusive, para o centro de Santos, o que o centro está precisando, né? Que é o reviver. Sim. Então, só relembrando um pouco, isso é uma luta desde o primeiro momento lá do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, hoje deputado federal, que pegou também o bastão, o Rogério Santos, nosso prefeito Rogério Santos, que pegou muito firmemente nessa luta, né? Tanto que há cerca de 30, 40 dias atrás, como você falou, o ministro Silvio tem vindo aqui a
a Baixada, Santos, frequentemente... Eu vou tentar vender um apartamento da NG Plus para ele, É porque importante. ele já fica aqui mesmo. O Barroso já vai gostar muito, né? Meu amigo Roberto Barroso. E essa união de esforços, né? Você vê que conseguiu trazer aí o presidente da República, o governador do Estado, de bandeiras, de siglas diferentes. Entretanto, o que eu estou sentindo, né, que, como o Emílio bem colocou, bom, tomara que agora saia, eu tenho, assim, muita fé que vai sair. Sim. Por quê? Porque a assinatura do Parque Valongo foi feita há alguns meses atrás. Justo. E nos próximos, até o meio do ano, deve estar pronto, ali no armazém, inicialmente no armazém 4. Isso. E o Concais vem para o início do porto, o 1, 2 e o 3. Exato. Armazém 1, 2 e o 3. O que isso vai beneficiar, né? Santos é a maior cidade brasileira com o maior número de turistas náuticos, né? De turistas de transatlânticos, né? Isso, estatisticamente, é o maior porto, portanto, é o maior terminal, onde recebe o maior número de passageiros, né? Grande parte, agora no seminário, você falou do Eduardo Bittencourt, teve um seminário de turismo, onde teve o Roberto Lucena, secretário estadual, sim, e onde foi apresentado lá os índices de uma grande porcentagem, hoje em dia, permanece em Santos. Antigamente, a pessoa pegava o navio, chegava de São Paulo, oriundo do interior ou de outros estados, pegava o navio, ia embora, voltava, pegava o carro, o ônibus e ia embora. Hoje não, tem um grande percentual que fica na cidade. Isso vai facilitar algumas das vantagens. É o acesso, né? Hoje, onde está localizado o Concais, é um lugar bom, amplo, entretanto, para o turista que chega, você nota ali que é uma área muito grande e ele logo sai na Avenida Portuária. E falta, né, uma infraestrutura mais adequada, né? A gente tem relatos de comerciantes aqui, ali naquela região do Macuco, né, que tem que colocar à disposição seus sanitários, porque lá não contempla. Então, como muito bem disse o Fabrício, dá para se pensar agora, inclusive é um avanço. Esse projeto, o Brás tem conhecimento, não sei se o Emílio tem conhecimento, ele está contemplado com fingers, né, que são aquelas passagens, né, diretamente com o navio. Sim. Que os maiores terminais do mundo já têm e nós não temos aqui. Aqui no Valongo, por exemplo, a grande vantagem vai ser que os turistas vão desembarcar e embarcar, naturalmente, dentro de um complexo onde vai estar o Parque Valongo e onde vai estar o centro da cidade, que está sendo revitalizado, né? Então, ali na área do Museu Pelé, da Igreja do Valongo, Museu do Café, toda aquela área, ele já vai descer ali. Então, se ele quiser passear e naturalmente dormir no navio, ele vai ter essa possibilidade. Se ele quiser desembarcar, pegar um táxi, ele também vai ter essa facilidade. E eu acho que isso vai desenvolver grandemente o centro de Santos, que é uma luta do prefeito Rogério Santos, porque a gente sabe que o centro de Santos foi deixado de lado até pelas leis, não só pelos prefeitos, mas pelas leis. A lei de uso e ocupação do solo não era reformada desde 1964. Sim. Quer dizer, então agora não. Agora tem o retrofit, alguns edifícios sendo reformados para moradia, e o terminal eu acho que vai ser um ganho enorme para a cidade. E foi anunciado pelo ministro ontem que durante a inauguração do Parque Valongo vai ser feita a assinatura, então, do início da transferência do Concais, aonde está hoje, lá em Outeirinhos, para o Valongo, no armazém 1, 2 e 3. Eu acho que Santos só tem a ganhar, e você lembrou uma coisa do aeroporto, quando teve o ministro da outra vez, teve o governador, teve o presidente da República também, eles já vislumbraram a possibilidade de você descer do aeroporto em Guarujá e pegar um transatlântico, ou mesmo se for passear em Santos, através de barco, que é um modal que a gente não utiliza muito. Que são as hidrovias, que inclusive a gente tem discutido no programa, inclusive e não para as informações aí, porque tem mais outra aqui importante do governo estadual, o Emílio, que é assim, o Emílio, inclusive, eu faço até questão, não conhecia, o Brás não conhecia, que o Emílio é um entusiasta pela nossa cidade, pela nossa região. O Emílio teve uma oportunidade, ele e a esposa dele, né, foram para o interior, mas regressaram para Santos para acreditar no potencial da cidade.
deixaram a filha estudando, se preparando, né? Porque o que ela escolheu, que é a medicina veterinária para animais maiores, infelizmente aqui, a gente tem até uns burrinhos para cuidar aqui, né? Mas esses aqui, infelizmente, não dá. Mas por acreditar. Então, o Emílio é um entusiasta pela nossa região, merece o nosso respeito também. Mas me parece que está aquela disputa assim, ele dá uma notícia boa, você dá uma notícia boa, o Braço, você dá uma, eu não posso ficar de fora. O governador de São Paulo também anunciou mais uma notícia boa no final de semana, que o secretário de Transporte tinha colocado um trem de turismo ligando São Paulo, Jundiaí a Campinas. Aí o governador disse que pegou o papel, achei bacana tudo, ele falou assim, essa linha não dá para ser ampliada? Não sei se o senhor soube do caso. Aí o secretário falou assim, ampliada para onde, governador? Descendo a serra. Acho que é um intento, é algo que é pedido pela população. Então, você terá um ramal ferroviário ligando a capital a Santos, outro plus turístico. Sim. Imagina, eu vou embarcar num cruzeiro, eu vou de trem. A belíssima imagem que tem a serra. Ah, eu vou viajar de um cruzeiro tal, eu posso descer no aeroporto e viajar de avião. Ou então eu vou de carro mesmo, porque eu tenho lá uma casa no Guarujá, eu já atravesso lá futuramente o túnel e já fico no Guarujá, e já pego lá um transporte hidroviário, atravesso o canal e já entro. Olha quantas possibilidades de trabalho, emprego e o que mais se precisa para a região. Receita, investimento, Emílio. Sim, sem dúvida, né? Eu até por experiência pessoal, eu quando era adolescente, eu utilizava muito a estação do Valongo para ir para o interior. A gente tinha uma turma que acampava aí pelo estado. Santos Jundiaí. Isso aí, Santos Jundiaí, aquela região de Caburiúva, Jundiaí, a gente acampava muito por lá também, tinham campos muito bons. O Brasil é novinho, mas já fez tudo isso, andou bastante. Eu ia muito para Ribeirão Pires de trem. Também. De Ribeirão Pires. Então, a gente ia de trem, subia a serra, aquelas cremalheiras, de madrugada, pegava o trem muito cedo, 6 horas, 5h30 da manhã. Era fantástico, e a gente chegava lá, até na Estação da Luz, às vezes, né? Descia aquela estação maravilhosa, descia lá e pegava o trem para o interior também. Era ótimo, fantástico. E quantos mais modais nós tivermos aqui para Santos, isso vai incrementar o turismo, as pessoas vão vir mais para Santos. A Imigrantes hoje já estão falando na terceira pista, ela está realmente saturada de caminhões. Os estudos já foram orçados essa aí para... Essa é uma notícia alvissareira. E eu tenho mais uma. Cidade. Eu estou antenado aqui, e olha que eu não tenho verba nenhuma do governo do estado, não tenho verba nenhuma não tenho nada, não tenho verba de ninguém. Mas eu sou entusiasta e acredito que a gente deve polarizar as boas notícias. As ruins já estão aí todo dia, né? Além desse trem ligando São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Campinas e ligando todas as 3 cidades à Baixada Santista, a Santos, surgiu uma outra ideia. O governador falou, estude ela também. Você teria esse trajeto com um ramal. Qual seria o ramal? Um ramal que viria de São Paulo por Juquitiba, Parelheiros, descendo aqui pelo nosso litoral sul. E aí, qual é a vertente? O segmento da indústria. A Secretaria de Indústria do Estado observou o seguinte, onde fica o maior porto da América Latina? Aí o governador falou, isso é fácil, Porto de Santos. Onde está o maior problema logístico que nós temos no estado e no país? Essa é fácil. Em Santos. Onde não temos hoje um acesso fácil de ferrovias? Esta é fácil também. É Santos e Baixada Santista. Qual foi a ideia? Além desse ramal, São Paulo, Santos, São Paulo, Jundiaí, Campinas, esse ramal traria trens de carga, logística pura. E aí você pode implementar, né, ajudando o Santos com esse gargalo de muitos caminhões. Esses caminhões não teriam esse gargalo. Você poderia criar zonas de beneficiamento em Praia Grande, São Vicente, que tem áreas para isso, através do modal ferroviário, gerando muitos empregos. E mais ainda, trouxemos ele aqui há 2 semanas atrás, uma pena que não tenha andado, o empresário André Orsini, em relação ao Complexo do Araguá, ali em Praia Grande, que seria um outro espaço logístico maravilhoso, 200 terminais, um aeroporto de cargas, que também... Esse projeto já chegou até a ser olhado num domingo há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, nós tivemos um acidente no aeroporto de Congonhas e não tinha um aeroporto para suplantar a demanda daquele domingo. E aí foi dito, se a Baixada Santista tivesse um aeroporto ou 2, isso poderia vir para cá. Sim. Então, olha quantas oportunidades, Braz e Emílio, que o turismo, que a gente pode gerar de economia e gerar emprego, empreendedorismo. Santos pode ser o carro-chefe, mas pode ser um exemplo para São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá. Sim.
Itaém, Peruíbe. Precisamos unir a região. E aí eu vou chamar a atenção, eu sei, tomei liberdade de perguntar, a gente tem representantes nas câmaras de todos os municípios, são os nossos vereadores. Temos que contar com os vereadores, com todos os prefeitos, sejam os que vão ser eleitos ou reeleitos, com os nossos deputados estaduais. A Virgínia fez o contato. Virgínia, você me confirma, a deputada Solange Freitas, a sua assessoria já confirmou que ela participará? 28. Virá, então. Também, eu entrei em contato com o assessor do deputado Paulo Alexandre, mas não obtive resposta. Estou de mal, já coloquei no caderninho vermelho o Flávio Jordão. Já está no meu caderninho vermelho, que ele não respondeu, né? Já entrei em contato, vou pedir para a Virgínia entrar em contato mais uma vez com o Alberto Mourão. Ele esteve conosco ano passado, deu declarações importantes e fortes, inclusive foram parar nas redes sociais, e os outros também. Por que eu te pergunto isso, Brás? Se nós não tivermos uma cadeia de esforços, muita coisa está sendo anunciada, não é concretizada. Sim. Primeiro, você falou uma coisa importante, né? A região se desenvolver como um todo, né? Não adianta somente uma cidade estar super desenvolvida e as demais não. Então, todas essas notícias que estão sendo anunciadas, na realidade, muitas são aqui de Santos, o aeroporto no Guarujá, o Andaraguá lá na Praia Grande, o Concais aqui em Santos, enfim. Entretanto, isso dá um impacto geral. E o modal ferroviário, que infelizmente o Brasil abandonou, sim, a partir da década de 60, 70, foi evoluindo e ficou no modal ferroviário, né? As nossas estradas estão entupidas. O rodoviário. O rodoviário, né, como opção, ficaram entupidas porque aí o interesse é duplo, né? Tem o interesse da carga, né? E tem o interesse do turista, sim, né? Ou até daquele que trabalha e vai para São Paulo, o cidadão metropolitano que sobe todos os dias, né? Então, com essa expansão da malha ferroviária, tanto no aspecto turístico, como o Emílio estava comentando aí das viagens que ele fez, eu também fiz muito lá para Ribeirão Pires. Além disso, do turismo, tem a remoção do impacto que a ferrovia está causando de tantos caminhões e tal, que são importantes, porque por aqui passa quase 30% do PIB brasileiro, passa pelo Porto de Santos. Então, a gente não pode desprezar isso, a gente quer isso. Mas nós temos que nós temos que aprimorar a logística de acesso ao porto e a saída também ao porto, através, eu acho que, da ferrovia. Então, isso são notícias muito importantes. Eu lembro também a você que muito tem sido falado, volta e meia, mas às vezes esquece o aeroporto de Itanhaém, né? Que está parado, né, que está lá. Foi abandonado nas operações offshore da Petrobras. E olha, foi muito bem lembrado. Inclusive, depois eu quero um comentário de intervalo do Emílio. 4 grupos empresariais muito fortes do interior já disseram que, se as ferrovias forem feitas nesse modelo, nós vamos ter um investimento também nas ferrovias que já existem no porto. São investimentos privados, mas já estão sendo feitos, vão ser ampliados. Esses 4 grupos têm interesse de vir se instalar na Baixada Santista. A gente sabe que Santos não tem território, não tem área, mas a cidade vai ser beneficiada, porque isso virá ao porto. Serão investimentos de mais de 100 milhões de reais, se isso acontecer. Então, o governo do Estado, o governador Tarcísio de Freitas, que é acusado de não conhecer o Estado, né, mas ele tem a oportunidade de deixar o nome dele na história do Estado, se essas obras. E você matou a charada de um outro aspecto, que foi comentado, inclusive, aqui no programa pelo deputado Alberto Mourão. Nós não utilizamos de forma nenhuma as hidrovias. Nós somos em ilhas. Aqui nós temos Ilha do Guarujá, Ilha de São Vicente, estamos aqui todos eles. A hidrovia é um transporte a ser utilizado. A Europa utiliza. Vários pontos do mundo utilizam. O Emílio, quanta receita, quanto emprego, quanto trabalho podemos gerar em toda uma região que já foi a 2ª região metropolitana do Estado e hoje é apenas a 6ª região metropolitana e, num olhar nacional, vai caindo. Então, precisamos ter os nossos representantes, efetivamente, cobrando isso do governo estadual, também do governo federal. Nós tivemos aqui, tenho certeza que o Brás deve ter participado, se não tomou conhecimento, o presidente, quando esteve aqui, conseguiu envolver, olha que eu não defendo bandeira de partido nenhum, não sou filha da partido nenhum, respeito todos, mas não sou. Mas a gente viu o entrosamento do governador do Estado com o presidente. Isso é uma política pura, né, Brás? Eu estava lá. Você estava lá, então foi você pode fantástico. Ser... Não foi? Eu não estou mentindo aqui? Não, eu estava lá. Os interesses, esses interesses que nós estamos falando, né, Emílio, o Eduardo, a Virgínia, são interesses suprapartidários. Exato. Quer dizer, não é de um partido, de 2, de 3 partidos, é o interesse da população. Exato. Então, eu entendi que, naquele momento,
presidente da República e o governador do Estado apertaram a mão no sentido de vamos fazer o melhor para a região. Enquanto eles entendem dessa maneira, a população aceita de bom grado, porque é o que nós queremos. Nós queremos uma região com o modal mais oxigenado, mais rápido, a hidrovia, que você falou que o Mourão falou, né? A ferrovia, você tem países que praticamente o modal ferroviário é bem menor do que o transporte de trens, né? O ferroviário. Então, é muito importante que a gente utilize, até porque hoje se fala na ODS, se fala nos 17 eixos aí do meio ambiente, e eu acho que você, quanto mais tirar os carros da estrada, você vai facilitar a vida das pessoas, você vai facilitar o transporte de cargas, né? E o meio ambiente agradece, né? Eu vou dar uma sugestão, Emílio, eu gostei da tua opinião. Não estou menosprezando de forma alguma, hein, gente. Pelo contrário, eu estou elevando. Nós temos o ministro Márcio França, que foi elevado à condição de ministro do empreendedorismo e uma série de fatores ligados ao trabalho, a isso. O ministro Luiz Marinho recentemente falou do potencial que a Baixada Santista tem, mas é mal explorado. Isso eu vou lembrar numa entrevista que fiz na inauguração da entrada nova de Santos, com o falecido secretário de Transporte e Logística do Estado de São Paulo, João Taviano, que tinha uma visão da Baixada que eu desconhecia, que ele conhecia tanto de Santos, ele conhecia tanto da região. Por que não oferecer um gabinete aqui, pode ser transitório, pode ser definitivo, mas por ministro Márcio França, porque ele não tem lá uma estrutura hoje em Brasília. Para a geração de empregos, Emílio, eu vi pessoas ligadas ao Ministério do Trabalho dizendo que a Baixada Santista pode ser um polo, pode ser aquele pontapé inicial para uma nova etapa do trabalho brasileiro, né? Para um chamamento para isso. E o ministro poderia ser contemplado, pode ser na cidade de Santos, nós temos aqui o Parque Tecnológico, quem sabe lá, com tanto espaço para isso acontecer. Seria interessante, né, Emílio, a gente gerar emprego, porque você vai movimentar uma cadeia muito grande de profissionais de todas as áreas, área médica, área do trabalho, a sua área específica do direito. Qual é a tua visão? A visão é essa que o secretário falou, o Brás, né, e você disse bem, precisamos fomentar, né, a criação de empresas para que a gente possa gerar emprego. A vinda, essa sugestão que você dá a respeito do ministro, também é importante, até porque ele é da região, ele conhece muito a nossa região. Sim. Não é? E seria mais uma vantagem, né, que a região poderia ter com a presença dele aqui mais constantemente. É claro que ele tem outros assuntos, ele é ministro do país, do Brasil, mas a gente pode aproveitar, né, essa vinda dele para ajudar a desenvolver mais ainda a nossa região. Empregos precisam ser criados, exato, porque hoje é o que mais falta, né? Só empregos. As pessoas hoje estão indo para a pejotização, como você falou no início, né, empreendendo, porque nós não temos, por exemplo, aqui na região, o polo industrial, ele perdeu a Cosipa, a Uzi Minas, né, que era uma grande empregadora, e outras indústrias tais. Então, o Cubatão também perdeu muito com isso, e hoje a gente precisa investir na prestação de serviços. E nós temos fatos aí importantes, tá? Eu vou um rápido intervalo para a gente voltar aqui também. Tem gente aqui, manda um abraço ao doutor Roberto Monteiro na Ponta da Praia, ele que é desembargador aposentado, escolheu Santos para morar na Ponta da Praia, um belo bairro. Ele que é da região de Campinas, me deu a oportunidade de saber de onde era, ele veio de Valinhos, né, aquela região de Valinhos Vinhedo, ama aqui a região, acha bonita, e ele mesmo fez um comentário, que nós temos um atraso, né, de infraestrutura da região da Baixada Santista muito grande, isso se deve a um mau entendimento das classes políticas, todas elas, né, independentemente de que patamar elas estejam, e agora é hora de esse confrontamento acontecer de forma positiva, que nós possamos fazer com que a Baixada Santista cresça, gere economia, gere empregos e gere uma maneira possível de se manter sem tantos auxílios. É verdade, ele tem razão. Tem municípios brasileiros que esperam emendas o ano inteiro para poder se manter. Não é o caso, por exemplo, de Santos, que tem um orçamento bastante positivo, mas não é o caso de Guarujá, não é o caso de São Vicente. Pode destacar, doutor Roberto, o senhor fez aqui um abre aspas, né, com Cubatão. O senhor tem razão, Cubatão já foi um polo petroquímico
importantíssimo no Brasil, já foi praticamente o primeiro. Hoje ele não tem mais esse status. Já foi um grande gerador de empregos, né, Emílio? Você chegou a trabalhar em Cubatão, Emílio? Trabalhei na Cosipa por 17 anos. Olha lá, foi uma das maiores... Na verdade, ela teve... Na minha época, empregava 20 mil cosipanos, quando eu entrei em 86. Olha só. E uns 30 mil de empreiteiras. Nossa. Aquilo era uma cidade... Mais de 50 mil funcionários. Linhas de ônibus internas e tudo mais. Exato. Ela é E hoje a Cosipa está limitada à parte de laminação. Não existe mais altos fornos, produção de aço. Exato. O aço é comprado já em placas e é laminado. Ela cindiu, né? A Usiminas decidiu, até por causa da China, que vende aço a preços muito baixos e a indústria brasileira não conseguiu competir com eles. E ele cita aqui, eu não vou ler tudo aqui, ele até diz, não precisa, mas em relação até ao mercado de trabalho, diga para o doutor Emílio, traria uma solubilidade maior, traria uma visibilidade maior e as relações entre emprego e trabalho seriam mais claras. Hoje temos modelos modernos, né, em todo o planeta, de como você pode contratar e como você pode trabalhar. Nós estamos atrasados. A própria justiça precisa ser equacionar e equalizar, porque se não for assim, não teremos produtividade para o futuro. Ficaremos discutindo volta de penduricalhos, né, em relação à contribuição sindical e extras. Então, precisamos pensar de formas modernas. Turismo gera receita, gera emprego, a indústria gera emprego, e a área que mais temos empregos hoje no Brasil é a área de serviços, que pode ser agregada à produção. A nossa produção industrial caiu demais. O senhor tem tanta razão que eu tenho uma notícia sobre isso. Braz e Dr. Roberto e Dr. Emílio, nível de endividamento das empresas está próximo da crise de 2015 no Brasil. E olha o que me espanta, entre as companhias que têm ações na Bolsa, 15,5% não conseguem mais gerar caixa suficiente, Emílio, Braz, para colocar e cobrir as suas despesas financeiras do dia a dia. Essa insuficiência para cobrir essas despesas faz com que muitas tenham que recorrer a juros altos de bancos, endividamentos e taxas, em que pese juros serem caídos e taxas terem que ser cortadas. Mas isso leva o quê? A fechamento de várias empresas. O doutor Roberto alerta para isso. Precisamos ter um plano para que as nossas empresas não fechem, para que seja o contrário, que elas consigam se manter e novas sejam abertas. E gere oportunidade de emprego, porque, segundo ele, as leis trabalhistas modernizaram-se. Hoje são mais fáceis de serem entendidas. E aí seria bom para todos os lados, para quem contrata e para quem vai trabalhar, Emílio. É isso? É isso mesmo. Pelo que você falou no início das empresas, muitas empresas estão alavancadas, como dizem os economistas, né? Ou seja, pedindo empréstimos nos bancos aí a juros que a gente sabe que são altíssimos. Exato. E isso vira uma bola de neve, porque ela não consegue gerar receita para fazer frente até ao empréstimo, para fazer frente ao pagamento de impostos, pagamento de salários e tudo mais, não é? E ela chega a um momento que ela pode se inviabilizar. E nós estamos vendo grandes empresas no Brasil aí pedindo recuperação judicial, que já é a primeira fase na tentativa de impedir a falência. Então é importante que os governos e os nossos representantes se atentem a esse fato do endividamento excessivo, não só das pessoas físicas, mas também das empresas do país. Olha, o doutor Roberto Monteiro, para finalizar aqui, eu puxei que ele está agradecendo demais eu sempre coloco os temas que ele nos propõe, parabenizando o nível dos dois convidados, está elogiando aqui a postura do Braz, também do doutor Emílio, e até também citar aqui, eu tenho dois ouvintes, na verdade estão ouvindo e vendo, que é o Cláudio de Jundiaí, que subiu aqui, não deu para pegar a tua colocação, Cláudio, você está falando da questão da ferrovia, né? Isso eu entendi bem, mas eu não consegui, eu perdi, tentei voltar, não consegui. E também tem o Paulo Lima, que é de Santos e trabalha em São Paulo, dizendo que um transporte de trem facilitaria até quem vai trabalhar em São Paulo, ajudaria demais, que tem que ser cobrado mesmo e tem que ser feito agora. E o Paulo até ele colocou aqui, vamos parar de ficar brigando por quem vai ser prefeito, se vai ser o atual prefeito Rogério Santos, vai ser a Rosana Vale, ou ele citou um outro nome aqui, brincando, me permita não colocar, precisamos ter um único foco, né, o Braz? É a qualidade de vida e a qualidade para as nossas cidades aqui da Baixada Santista, como o alvo aqui é a cidade de Santos, o melhor para a nossa cidade. Sim, sem dúvida nenhuma. O prefeito é um servidor público, né? É uma pessoa que está à disposição da população para trabalhar lá por 4 anos, né?
Então, a gente entende que quando tem uma união de esforços com o município, o Estado e a União, as coisas são facilitadas com tudo que nós estamos falando, com hidrovias, com modal ferroviário, né? Enfim, isso tudo facilita. E ele diz uma coisa muito importante, que a gente não pensa, mas o Emílio falou muito da Estação da Luz. Então, quer dizer, imagina que muitas pessoas que trabalham naquela região pudessem pegar o trem, iam descansando né, com uma paisagem bacana. Nossa. E chegam em São Paulo rapidamente, né? Foi anunciado há algum tempo atrás, eu não me recordo os detalhes, mas do famoso, uma espécie aí de trem-bala, né? Então, quer dizer, eu acho que isso vem... Eu só não gosto do nome, bala. Bala, né? Expresso do Oriente, Expresso Baixada Litoral, trem rápido, trem-bala no meio. Trem-bala, né? Que é do Japão, né? Que a turma fala do Japão. Lá, e lá funciona bem, viu? Lá funciona bem. O modal ferroviário é fantástico. Então, acho que a gente tem que unir esforços, Emílio, independente de... Né, eu acho que o prefeito tem tentado fazer o melhor que pode e em benefício da população. Agora, você estava falando do turismo, do impacto do turismo em toda essa malha, né? É fantástico. Não é só do turismo, não. É no dia a dia do cidadão, sim, né? Do cidadão. Turismo, negócio, dia a dia do seu dia para ir para resolver assuntos pessoais, para o trabalho, para tudo isso. Tem uma máxima no turismo que diz o seguinte, viu, Emílio? Uma cidade só é boa para o turista quando ela é boa para o morador. É verdade. Né? Então, se não for boa para o morador, não pode ser boa para o turista, né? Concordo. Se você não tem aquela autoestima elevada, como o santista tem, né? Nós aqui, moradores de Santos, gostamos muito. Então, eu acho que Santos está capacitado a receber o turista e com essas notícias fantásticas aí, melhor ainda, né? Só um detalhe, eu, o Braz e o Emílio demos notícia, a gente não tem responsabilidade se elas não acontecerem. Espero que aconteçam todas. Não, né? mas vão acontecer, A gente está na empolgação aqui, né? O Parque Valongo agora em julho deve inaugurar. E no dia a assinatura do Concais. Então, exato, não tem como voltar atrás. Não, e outra, eu vou acreditar no ministro. As obras já se iniciaram. Uma coisa vai puxando a outra. Né? O túnel, o presidente disse o seguinte, se não tiver dinheiro, o PAC arruma. E aí o presidente da autoridade portuária, também o Anderson Pomini, disse o seguinte, 2 bilhões e 800 milhões a autoridade portuária tem, então já seria um bom. E aí o governador, essa briga está boa, a briga no bom sentido. Aí o governador Tarcísio levantou a mão e falou, não, eu também consigo colocar no mínimo 2 milhões e meio de reais. 2 milhões não, 2 bilhões. Então a gente já tem aí praticamente mais de 6 bilhões. A obra hoje está orçada em 6. A gente sabe que obra é que negócio. Faz o levantamento, o projeto, mas o custo do material aumenta e tudo. Mas depois que começa não pode parar mais. Aí não pode mais. Então tem que começar. Aí você tem terceira pista. É um trem... Bala não pode. Não, bala não. Um trem rápido. Não dá ideia não. Lá, já como tem o Expresso do Oriente, vamos criar o Expresso do Litoral, o Expresso da região metropolitana, Baixada Santista, qualquer nome assim, mas bala não, bala que vai que o pessoal diz, bala mas eu vou rápido intervalo, na volta tem aqui 2 temas ainda para finalizar o programa, estou estourando o tempo aqui, 9h50 era para ter das 9h35, 9h40 para o intervalo, mas eu vou deixar aqui para o Emílio já ir pensando. O Judiciário recorre à inteligência artificial, preste atenção, hein? A robotização para desafogar processos, a advocacia cita receio com iniciativa, que incluem ferramentas para resumir recursos e processos. O doutor Emílio vai pensar, se quiser um café para pensar, eu dou outro café aqui, que vi boa parte da classe advocatícia preocupada. Vi advogados de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, pessoas que conhecem, até juristas, né, dizendo o seguinte, precisamos refletir. A gente vai um rápido intervalo e volta, e depois o Braz vai responder na lata, se ele concorda, se ele participou da pesquisa. Pesquisa Datafolha mostra a reprovação do presidente Lula. Lula subiu 9 pontos e atingiu 34% na cidade de São Paulo. E a gestão petista é considerada ótima e boa por 38%, mas teve queda, já foi maior. E outros 28% avaliaram como regular, segundo a pesquisa Datafolha. Já o governador Tarcísio de Freitas teve aí aprovado o seu mandato, né, sua administração, em 33% e reprovado por 26% na capital paulista.
tem muito da briga eleitoral, né? São os que são do lado do presidente Bolsonaro e os que são contra o presidente Lula e vice-versa, né? A gente vai no intervalo e na volta a gente comenta isso também. Virgínia, vamos a um rápido intervalo e voltamos com a parte final do programa. Me explica... A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta às 9h56, né? O título é grande, hein? O Braz Antunes, ele que é secretário adjunto de empreendedorismo, economia criativa aqui da cidade de Santos e também cirurgião. Como é que está a classe dos cirurgiões dentistas aqui da cidade? Que a cidade de Santos é uma referência nessa área também dos bons médicos, dos bons dentistas, bons profissionais, bons cirurgiões dessa área. E a gente, inclusive, poderia promover um grande evento aqui na cidade, porque olha,
como a cidade de Santos tem, a região tem grandes profissionais, né? Isso desperta a atenção de muita gente fora do Brasil. Sim, eu sou suspeito para falar, mas a odontologia aqui de Santos, da região, é reconhecida internacionalmente. De muita Nós qualidade. Temos vários profissionais que foram alçados a lugares aí fora do país, enfim. E você falou de um grande evento, eu acabei de terminar meu mandato como presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, do Estado. Agora. Né? Terminou agora, que é a OAB pro Emílio, né? E eu trouxe um evento, todos os estados brasileiros, todos os presidentes dos 26 estados e do Distrito Federal vieram a Santos agora em novembro, né? E fizemos aqui as assembleias do Conselho Federal, dos conselhos regionais, tivemos a entrega da medalha Tiradentes ao presidente. Você sabe que eu te fiz essa pergunta? Eu li um artigo de um jornal do Rio de Janeiro e ele dizia, depois, infelizmente, daquele acontecido, aquele ocorrido, aqueles médicos foram mortos no Rio de Janeiro, muitos eventos vão deixar de acontecer no Rio de Janeiro nos próximos anos. E aí, eles estão procurando alternativas. E o nome da cidade de Santos foi citado ali, que a cidade de Santos é que nós não temos o danado aeroporto, mas vai ter. Não, mas nós trouxemos agora em novembro, veio o Brasil em Santos. Mas eu acredito, isso já é um sucesso pelo que você realizou. Você agora imagine com a questão de você contar com o aeroporto, eu não tenho dúvida nenhuma que Santos entra no roteiro do turismo, não só do turismo para férias, para o dia a dia, mas o turismo de grandes eventos corporativos, né? Negócios, e isso é uma ferramenta importante no Brasil. Olha, nós agora, a odontologia, nós fizemos esse evento, agora, por exemplo, em maio, tirando a odontologia, eu sou do Rotary Clube de Santos, né, o terceiro do Brasil, há 33 anos, e agora tem a governadoria, vai fazer lá no Guarujá o evento distrital, né? Então, vem pessoas do estado todo, de muitas regiões até do país, né, com palestrantes. Então, você me perguntou da odontologia, eu sou honrado de fazer parte dessa classe, né, que uma profissão que eu abracei há 44 anos, fui muitos anos professor e agora tive a honra de presidir o Conselho do Estado. Para entrar na Prefeitura de Santos, uma das qualidades tem que ser dessa área, porque você é dentista, o prefeito Rogério Santos também é dessa área também, certo? Tem que ser um profissional da área de odontologia? Está em alta, né? Com o prefeito. O prefeito é cirurgião dentista também. O prefeito Rogério é cirurgião dentista, conheço ele há muitos e muitos anos. Foi o tempo que exerceu a profissão, um bom profissional, viu? É que a turma, às vezes, quando você entra na política, você esquece, as pessoas esquecem que você entregaria uma necessidade sem odontológica nas mãos do... Sem dúvida. Mesmo fora de atividade, pode confiar. Pode confiar, porque quando você tem uma formação sólida, né? Pois não. Aí eu acho que você, claro, o dentista lida, o cirurgião dentista, com a destreza manual. Mas a parte científica, a parte do acolhimento, do cuidado, sem dúvida nenhuma. O Rogério sempre foi um excelente cirurgião dentista, era concursado da Prefeitura de Praia Grande, né? Cubatão. De Cubatão, desculpe. Cubatão, não sei porquê. Cubatão, claro. E foi lá que, inclusive, na atuação dele que eu conheci, e ele também tinha consultório particular aqui na Pedro Lessa, né? Então... pode ficar tranquilo que o dia, né, esperamos aí que ele dê mais contribuição aí ao governo, mas o dia que ele sair de prefeito, ele volta à atividade clínica aí. Bom, eu falei de profissionais que usam ali um outro trabalho. Agora, o nosso querido Emílio Puimi está numa área extremamente necessária, sensível, que é o nosso judiciário. Tem sido alvo de muitas, não digo críticas, mas observâncias de muita gente, principalmente quando a gente fala em leis. A gente tem uma corte, né? A gente tem um STF que é bastante complicado, e muitas interpretações, o próprio direito é levado, e muitas vezes, a própria dúvida, e a gente tem um grande número de grandes profissionais também na região e em todo o país. Essa questão do judiciário recorrer à inteligência artificial, é necessário a gente entender que todos os segmentos vão partir para isso é óbvio também, brincadeiras à parte. A robotização já é algo que já não é tão nova assim, a gente já tem a robotização em vários setores, mas no direito é algo para muita gente novo, né, Emílio? Essa parte da robotização, como a gente estava comentando no intervalo, aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, desde 2013, ele implantou a digitalização dos processos. Então, esse foi o início, né, da forma a gente trabalhar eletronicamente, né,
aquele trâmite de papéis, idas e vindas, isso acabou, ainda existem processos em papel, claro, estão sendo digitalizados, até o OAB de Santos fez um projeto muito bom, né? Nosso presidente aqui de Santos, o Rafael, em convênio com o Judiciário, está digitalizando todos os processos que ainda existem em papel, de todas as varas cíveis, criminais, juizados, projeto fantástico, ajuda não Emílio, só o Judiciário, se você não concordar conosco, vamos fazer um programa, venha você, vamos convidar o presidente da OAB Santos para que nós possamos discutir isso. Está fazendo uma grande administração na OAB Santos. Vamos fazer esse programa importante para essa classe tão valorosa. Uma pessoa jovem, inteligente e que tem valorizado a nossa profissão. Ótimo. Né? E com isso, essa evolução, agora nós estamos caminhando para a robotização, para a inteligência artificial nos tribunais. Então, a preocupação da advocacia sempre é o quê? Como isso vai funcionar? Vai ser ao pé da letra, porque hoje você tem um ser humano julgando as pessoas. E cada um tem a sua forma de pensar, a lei dá margem para interpretações. Justo. Tem a parte humana, né, ou a parte social, está na lei isso lá, que o juiz deve atender, né, a parte social, a observar o bom senso, além da técnica jurídica, claro. Né? E como esses robôs vão se portar? Eles vão se ater apenas e somente à parte da lei, da jurisprudência? Isso é uma preocupação grande. Nós vamos ter ali julgamentos porque todo caso é um caso, como nós dizemos no nosso dia a dia. Correto. É preciso observar a situação, como aquilo se deu, como as partes, como chegaram à judicialização de uma questão que podia ter sido resolvida, porque toda questão judiciária é um conflito. É um conflito entre seres humanos. Emílio, se você me permite, eu vi vários profissionais falando, eles temem que ferramentas utilizadas servirão para resumir e reduzir recursos. E isso eles têm como um receio. Isso já vem acontecendo, a gente percebe, né? O recebimento do recurso, nós ingressamos com recurso e às vezes eles são simplesmente negados, né? De uma forma rápida e sucinta, e toda decisão judiciária precisa ser fundamentada, né? Isso está na lei, não basta dizer não recebo o recurso, como nós falamos. Correto. É preciso fundamentar para que a gente possa entender como aquele juiz, né, interpretou o caso. E a grande preocupação é isso, um robô, ele vai ter essa parte humana, como vai ser, nós falamos em inteligência artificial hoje, né? Mas ainda está longe de eles terem essa parte, né, da pessoa, como um ser humano decide. Como vai ser? Vai ser só preto no branco? Ele vai olhar lá os tópicos, vai puxar as palavras e vai dizer sim ou não? Né? Isso na época da faculdade, juízes, né, tínhamos professores juízes, advogados, promotores, a grande preocupação sempre foi isso. Os juízes, principalmente professores, diziam, nós nunca seremos substituídos. Você vê que isso chegou. Os anos se passaram. E eles vão ser substituídos. Nessa velocidade que nós estamos com o desenvolvimento da inteligência artificial, serão substituídos de alguma forma, já estão sendo, né? O próprio INSS, que é um serviço da parte administrativa, também já está fazendo isso. Os processos de recebimento, pedidos de aposentadoria, pedidos de auxílio-doença, são recepcionados por robôs. Tem até um código, o INSS divulgou essa semana. Quando aparecer lá, servidor 979979, se não me engano é esse o número, nós já vamos ter ciência de que foi um robô que analisou o pedido do segurado. E o judiciário parte para isso também, né? Agora, é uma grande preocupação para a advocacia também. O que vai acontecer com a nossa profissão? Exato. Advogados e advogadas estão muito inquietos, razão, né? Preocupados o que vai advir disso. Muito bem colocado, por isso já surgiu a sugestão aqui, Virginia, já anote aí, para que a gente possa convidar, né, o presidente da OAB de Santos, o Emílio já está convidado, para a gente poder discutir isso. É uma classe tão valorosa que é a classe dos advogados em todo o nosso país, em todo o universo. E quando a gente fala da interferência da tecnologia, eu temo isso, viu, Emílio? Eu temo, Brás, a gente tem que utilizar a tecnologia, sim, mas tem alguns lugares, né, que a gente falou, e o Emílio colocou bem, né? O sentimento
o olhar humano para uma questão. Isso o robô não tem. Não. A inteligência artificial não tem. Então, é complicado. O próprio Elon Musk, recentemente, no ano passado, em outubro, declarou o seguinte: temos que ter muito cuidado com o uso da inteligência artificial e temos que ter muito cuidado com o que nós estamos promovendo em termos de monetização para que nós, seres humanos, não sejamos atropelados pela tecnologia. Eu acho que nesse ponto ele é muito controverso, mas ele tem muita razão. Bom, quero agradecer demais a vinda aqui do Dr. Emílio Puimi, sempre nos ajudando, advogado, especialista, um advogado previdenciário, também civil, mas conhece muito esse segmento, e vamos discutir muito essa questão, porque todos nós temos esse entendimento, né, que a tecnologia vem para nos ajudar. Porém, né, recentemente, até vocês devem ter acompanhado, esse final de semana, colocaram num evento alguns robôs, e um robô, não sei se vocês perceberam o ato que ele cometeu, né? Uma repórter dava a sua entrada no ar, e esse robô foi lá e apalpou, né, a repórter, e isso gerou um mal-estar muito grande com a empresa que detém esse robô, e ficou muito mal falado isso, né? Então, houve especialistas que disseram o seguinte: é bom revermos a utilização de robôs, porque a gente não sabe como eles são programados. Sim. Exatamente. Não sei se vocês... E um grande evento, mundial, aí fora, né? Não no Brasil, mas nos causa uma certa... E a repórter foi pega de surpresa, ele estava ao vivo na entrada ali quando foi apalpada pelo robô. Então, vê se pode um negócio desse. Procure na internet, vocês vão encontrar. Emílio, obrigado pela vinda mais uma vez. Agradeço muito o convite. É um prazer conhecer o secretário, o Brás, a Virgínia e todos os ouvintes e a audiência da internet. O secretário que vai ter que se descompatibilizar da função final do mês, começo de abril, é isso? Isso. Tá? Para quem vai disputar cargo eletivo, são 180 dias, portanto, no início de abril, eu vou me desincompatibilizar, assim como tantas outras pessoas aí. Estamos de olho nisso. Estamos de olho. Já temos aí uma filtragem de quais serão os nossos candidatos aqui da cidade. Já vai ter um mapa mais... Porque também, viu, mandar um abraço ali para o Ari que mandou para mim na sexta-feira, Edu, presta atenção, você já está vendo um monte de carro com nome que eu nunca vi. João não sei da onde, Paulinho do Açougue, Mara do Canil, João... Eu estou hipoteticamente falando nome, né? Isso é tudo nome de candidato? Falei, pode ser. Não significa que todos serão. Sim. Mas, como a Justiça Eleitoral não permite ainda que você faça a campanha, tem gente que coloca lá o nome lá, né? João Pedro, João Paulo, Antônio da Silva, por uma alusão para as pessoas já tentarem gravar o nome ali. A gente sabe que é toda uma questão também da própria Justiça Eleitoral ajustar, né, o Brás? Às vezes é um marketing também, né? Sim. A pessoa fala, olha, aquele cara vai ser candidato, e no final ele não é, está alavancando a empresa dele para todo mundo, para mexer com o mercado, né? E um teste, né? É um teste ali de mercado, para ver se funciona ou não. Se colar, colou, né? Se colar, colou. Mas é isso aí, né? Só para definir aqui, o que você viu dessa pesquisa do Datafolha, o presidente Lula tendo uma reprovação que atingiu 34 pontos na cidade de São Paulo. 34% de reprovação. De reprovação, né? Olha, eu acho que a pesquisa a gente tem que respeitar, é o momento, a população tem o direito de se expressar, e acho que o Brasil, infelizmente, ainda está polarizado, né? E eu acho que nós temos que pacificar. Aqui em Santos, o que aconteceu um mês atrás foi um norte, né? Um norte. Eu penso, Eduardo, eu sei que nós não temos muito tempo, Emílio, mas eu penso que na política você tem que, a população tem que enxergar que o político é necessário que ele transite do partido radical à esquerda até o partido radical à direita. Correto. Senão ele não constrói. Exato. E hoje o que a gente enxerga às vezes na rede social? Se você está com A, você não pode estar com B. Exato. Quer dizer, não é assim. A política você tem que transitar. Essa tem é que a arte da política. É a arte da política, conversar com os diferentes. Ouvir a todos. Com todos, ouvir a todos. Agora, com claro, você. o seu voto é um voto só lá. O sufrágio é universal e é como se fala... reservado, né? Reservado. Então, agora eu acho que... Mas eu vou dar uma dica, viu, Brás, que você falou, eu quero até a opinião do Emílio nisso. Observe se o candidato que você está escolhendo para seja lá qual for o cargo, a função, ele tem isso. Ele tem essa facilidade de andar por todos os setores, se dar bem com todos os outros seus companheiros de partidos, porque essa é uma arte, né, Emílio? O próprio direito ensina isso. Exatamente. Você vive com as diferenças, né?
Você não está ali sempre com aquelas pessoas que vão acompanhar o teu raciocínio o tempo todo. Então, essas indiferenças e as diferenças estão ali para serem colocadas à mesa. E o Braz colocou bem. Eu confesso que, quando vi o governador do estado, o presidente, teve aquele momento da gargalhada, e foi um negócio bacana de você ouvir, bacana, né? E aí, claro que tem aquele grupo ali que fica, volta para o PT. Na verdade, ele nunca foi do PT. Ele esteve como um funcionário durante o governo da ex-presidente Dilma, também transitou no governo, mas não era ligado. Mas aquele clima sem hostilidade, aquele clima pensando, como disse muito bem o Braz, né, o Emílio, em prol da população. Se saiu o túnel, todos nós vamos ganhar. Se sair o aeroporto, todos nós vamos ganhar. Eu até costumo dizer o seguinte, tem uma brincadeira que foi feita aqui, assim, sabe o que está essa briga toda? Que quem vai colocar o nome da placa? Eu já resolvi o assunto. Coloca a placa na entrada de um e na saída do outro. Ou então, de cada lado do túnel, põe a placa dos dois. Boa ideia. O problema não é placa, né, Emílio? Todo mundo vai estar lá junto, inaugurando a placa. E a foto também, né? Bota a foto, coloca a foto todo mundo. Juntos, de mão dada, cortando a fita. A fita junto. E vou até lembrar de um outro político que deixou uma frase bastante célere aí, né, que era o Guilherme Afif Domingos. Juntos chegaremos lá. Põe todo mundo junto. E aí todos chegarão lá no final. Então é importante. Agora, essa questão da reprovação subir para 34%, porque ficou assim: 34% reprovando a administração do presidente Lula, 38% achando ela ótima ou boa, e 28% dizendo o seguinte: regular para ruim. Como é que você vê isso? O presidente ele precisa se atualizar, ele está com uma visão de mundo muito antiga, daquela fase, né, do primeiro governo dele. Precisa entender que a velocidade da informação corre muito rapidamente pelas redes sociais e ele precisa se preocupar menos com o exterior e mais com o nosso país. Parar, é importante ele viajar, tal, primeiro ano de governo, para que o Brasil voltasse a ser né, novamente um player, como gostam de falar, internacional. Ótimo, está feito. Preocupar-se agora com o público interno, porque ele foi eleito por brasileiros. Ontem ele foi mal, Emílio. Isso que você está falando, você foi muito bem, ele foi mal. Vou dar um exemplo aqui. Crise dos dividendos da Petrobras. Ministros reagem com governança e relatam os aspectos. Essa é uma visão arcaica. Exato. E aí o que acontece? Enquanto ministros se apresentam e confirmam a possibilidade de rever a decisão de reter pagamentos de dividendos extras, o presidente Lula dava entrevistas dizendo o contrário. A estatal não serve só para pagar os acionistas. Calma aí, presidente. E mais, o presidente Lula chegou a dizer, isso é choradeira do mercado, é uma crítica à distribuição de dividendos apenas para quem não pode ser olhado assim, né, Emílio? Isso prejudica a economia do país. Exato. A Petrobras, primeiro, ela não é estatal, é uma empresa de economia mista. Exato. O governo brasileiro é um dos acionistas, o maior, ótimo, por isso que ele elege o presidente. Sim. Ele tem o conselho de administração, ele tem essa prerrogativa. Porém, essa visão do Lula de que empresas públicas, sejam de economia mista ou estatais, puras, têm a obrigação de fazer investimentos. Claro que tem que fazer investimentos a Petrobras, porque é empresa privada, senão ela ficou obsoleta. Sim. Daqui a pouco ela pode produzir um petróleo de baixa qualidade, uma gasolina e tudo mais. Porém, ele tem uma visão errada, equivocada disso. Tanto é que tivemos um petrolão, não é? Então é preciso seguir num caminho, refinaria de Passadina. A gente já percebe que muitas coisas, aquela parte do compliance na Petrobras foi deixada de lado, trouxeram pessoas para lá que não deveriam ter sido colocadas. Isso é uma preocupação muito grande e isso se reflete imediatamente no mercado. A Petrobras perdeu 55 bilhões. É muita coisa. Foi esquecida, ela tinha acabado de anunciar... Ações nas bolsas dos Estados Unidos e Alemanha caíram. Um grande recorde de lucro, né? 150 e tantos bilhões, e de repente vem essa notícia dos dividendos. O acionista, ele quer receber dividendos. Exato. Para isso ele investe. De SA. Por isso que eu invisto na empresa. Exato, acredito nela. E ela precisa distribuir lucros. Exato. Né? Então, o momento que ele fala, novamente, ontem ele falou besteiras, não é? Novamente, 10% a empresa caiu nas bolsas. Isso é temerário. E quanto mais ele falar, mais ele desvaloriza o produto Petrobras. Produtiva toda. A Petrobras ela
se autoproduz, ela depende de outras empresas. Inclusive, as empresas geram empregos. O Emílio, semana passada, na sexta-feira, os governos árabes anunciaram que pretendem instalar um escritório de negócios no Brasil, que seria fantástico, ou será fantástico. Mas ontem houve uma nota dizendo que eles vão aguardar um pouquinho mais, porque começam a ver essas falas, como muito bem colocou o doutor Emílio, do nosso presidente, e vou lembrar aqui, o Brasil vai lembrar, a nossa querida cidade de Santos aqui, em governos atrás, não sou contra aqui não, mas em governos atrás acreditou muito num programa chamado Programa do Pré-Sal. Alguns prédios da Petrobras seriam instalados em Santos. Vários jovens foram se formar aqui perto, na Faculdade de Santa Cecília, na Universidade, Petróleo e Gás. Hoje eles estão com esse diploma guardados, né? Nem na parede estão, porque ficam com vergonha, né? E a Petrobras não fez o que deveria ter feito aqui na Baixada Santista. Esqueceu um pouco da cidade de Santos, da Baixada Santista. Esqueceu de Itaém, que o Brás lembrou agora há pouco, muito bem também, o aeroporto de Itaém. Só para você ter ideia, o Ursini me deu uma aula aqui, Brás, Emílio, os voos de helicópteros, os voos offshore, que saíam de Itaém para as plataformas da Petrobras, saíam de Itaém para o mar. Hoje eles saem de plataformas da Guanabara, que é muito mais caro do que o embarque aqui de Itaém. Era bem mais barato sair de Itaém, mais rápido e mais seguro do que lá na Guanabara, no Rio de Janeiro. O que a gente tem de olhar? Uma predileção para o estado do Rio de Janeiro, que já tem e detém o maior número de royalties, e deixando em detrimento... Lobby, né? Lobby, a Baixada Santista. E eu vou dizer aqui, aí o deputado federal Alberto Mourão, quando esteve aqui, falou, Eduardo, eu, Paulo Alexandre, Rosana, quem quer que seja, encontramos muitas dificuldades em Brasília, porque eles formam frentes, olhando alguns estados, em detrimento do estado mais forte, longe de desrespeitar os outros estados, mas o estado de São Paulo tem que ser olhado como uma mola propulsora do país. Aí você pede muita coisa para cá e não consegue. Eu não consigo, o Paulo não consegue, a Rosana não consegue, ninguém consegue. Então, é bom que nós tenhamos representantes lá. E aí, uma hora o deputado se enche, né? Que é o caso do próprio Alberto Mourão, que deve deixar o cargo agora para concorrer mais uma vez à Prefeitura de Praia Grande. Lamentavelmente, a gente estourou o tempo, mas eu quero agradecer demais. Sempre um prazer contar com o Brás. É um dos políticos diferenciados da nossa cidade. Ele sabe que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. O Brás sempre foi... O Brás não muda, viu, Emílio, por ocupar cargo. Tem gente que você conhece, não era nada. Ele se elege vereador, continua não sendo nada, porque ele não entendeu para aquilo que ele foi eleito. Então, a gente torce para que pessoas que entendam para que estão lá, possam nos representar, porque o vereador tem importância. Tem gente que não olha assim, tem importância. Se elegemos bons representantes, temos a quem cobrar, e temos é difícil chegar no prefeito, Emílio, mas no vereador é mais fácil. Aí você cobra do vereador para o vereador pisar no pé do prefeito. Dá aquela pisadinha sem querer, desculpa, prefeito, tem uma cobrança do bairro tal aqui. Pronto, já cobra. Não, mas é assim que funciona. A vida é uma cobrança, né? A gente é cobrado desde da hora que acorda, família, a gente cobra dos outros, né? Então, já nasce cobrando, o médico já quer aquela palmadinha para você chorar. Para você chorar, então, quer dizer, isso tem que ser assim. Aliás, eu acho que a população, eu acho que brasileiro está despertando para isso, que tem que haver uma cobrança de todos os sentidos, né? Do político, enfim, de todas as esferas. Eduardo, muito, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pelo carinho, pela sua consideração. É sempre muito bom estar aqui no Ponto a Ponto, muito bacana, um programa que faz a diferença aqui em Santos, na região e para outros lugares aí do Brasil. Nós vamos para Tailândia, tem lá a Meire Família que acompanha. Ontem o César Morgalho postou um vídeo, o César que está lá em Bolton, na verdade ontem ele estava em Portugal buscando lá o seu visto permanente para permanecer na Inglaterra, junto à comunidade brasileira, também nos acompanha. A gente tem brasileiros espalhados. Olha o que tem de brasileiro espalhado que acompanha a Rádio Star News Santos, e o Ponto a Ponto é gigantesco. Quero agradecer esse carinho, como o interior de São Paulo. O Rogério Assis, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes, está em Votuporanga, nos acompanha. Cláudio Zaidan, hoje o maior comentarista, é nosso ouvinte, nosso espectador, e eu sou ouvinte dele na Bandeirantes. Um abraço a ele, é o filhão, né, o Manuel, que também nos elogia, e é das vertentes desse projeto, a Rádio Star News Santos. Obrigado, Brás. Agradecer também, um prazer, uma honra muito grande conhecer o doutor Emílio Puimi, né? A Virgínia e principalmente o seu telespectador, o seu ouvinte. Os nossos, né? Os nossos. Eu divido aqui com os nossos participantes, são todos nossos. Aqueles que eu não passei o nome, soneguei, são muitos, a gente acaba se perdendo em termos de informação com os ouvintes, mas obrigado pelo carinho, continue com a gente. Amanhã tem mais, hein? Ponto a Ponto é todo dia, de segunda a sexta-feira, ao vivo para você, para a Baixada, para todo o Brasil e para todo o planeta. Virgínia, vamos embora?
Desliga a chavinha do ponto a ponto, mas a Rádio Star News não sai do ar, ela é 24 horas no ar, direto, não sai do ar, com muita música e muita informação. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.